Olá, tudo bem com vocês? Graças a Deus eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Hoje é a nossa aula de artes e vamos dar continuidade ao conteúdo de instrumentos musicais. Na semana passada nós falamos de alguns instrumentos musicais de alguns lugares, de alguns países. Falamos também que a música, ela tem uma representação muito grande na vida, na civilização, na vida do ser humano, não é isso? Aqui nós falamos que os primeiros instrumentos musicais, o primeiro instrumento musical foi a flauta, e ela foi feita de ossos de urubu, não é isso? Era feito de ossos de animais, no caso esse daqui era o urubu. E falamos também sobre a música em algumas civilizações antigas. Hoje nós vamos falar sobre uma civilização específica, que são os indígenas. Olha, aqui fala a música nas tradições indígenas brasileiras. Agora a gente vai falar aqui do Brasil, do instrumento musical, dos instrumentos, musicais na cultura indígena. Vamos lá? Vamos abrir na página 62. Eu já fiz algumas marcações aqui na página 62 e eu vou te falando. Aí na sua casa, se você quiser acompanhar o vídeo e fazer também essas marcações. Aqui fala, no início, você já pode começar a marcar, tá bom? A música e a dança são formadas de expressões importantes para a cultura dos povos indígenas. Eles exercem, eu marquei esse início todo, tá? Eles exercem um papel fundamental nas celebrações de nascimentos, nas homenagens aos mortos, em rituais para atrair chuva e espantar doenças, entre outras cerimônias. Então eu marquei isso tudo que eu li. Seria bom você marcar, porque depois, na hora que a tia Flávia passa o exercício, geralmente eu retiro dessas marcações, tá bom? Em geral, esses povos costumam produzir instrumentos, aí eu marquei agora, de sopro e de percussão, continuei marcando, feitos com elementos da natureza, como, aí eu marquei agora, madeira, fibras, sementes, ossos, peles e chifres. Veja a seguir exemplos de instrumentos de sopro indígena. Olha aqui, vou te mostrar primeiro para você saber onde eu fiz a marcação. E aqui são exemplos de alguns instrumentos de sopro. A flauta tá aqui, né? Só que essa daqui já foi feita de bambu, não é isso? Aí aqui tem, olha, eles tocando uns instrumentos aqui específicos. Olha, indígenas tocando lurupari. Instrumento musical de sopro feito com a casca de uma árvore chamada paxiúba. Aldeia Rouxinol, lá em Manaus, lá na região Amazonas. Aí aqui embaixo tem indígenas tocando flautas feitas de bambu, na aldeia Piraquê, Açu, lá em Espírito Santo. Vocês sabem que índio tem em todo o Brasil, não é isso? Agora na página 63, a gente continua. Aqui tá falando, olha, os instrumentos de percussão também são muito usados pelos indígenas. Aí eu marquei aqui, instrumento de percussão. Eles servem para marcar o rito das canções, Eles servem para marcar o ritmo das canções. E percussão, a finalidade da percussão é essa mesmo, né? Marcar o ritmo, né? Igual de carnaval, quando você vê na bateria lá de carnaval, você vê que a percussão é o que marca, que dá o ritmo para você saber que aquilo é um samba. E com os indígenas também não é diferente, não é isso? Entre os exemplos dos instrumentos de percussão indígenas estão os chocalhos e os tambores. Olha aqui, ó. Instrumentos de percussão. Chocalhos e tambores. Aqui, chocalhos e tambores. Aqui tem uma menininha, uma indígena tão linda, né? Tocando. E aqui fala, ó, além da visão. Nesse retângulo aqui. O que fala? A música e a dança são muito importantes para a cultura indígena. Ela proporciona o contato com a natureza, com a terra e com a espiritualidade. É muito importante para os indígenas. Na próxima página, que é a 64, também tem algumas marcações. Tá falando sobre Cuarupi. O Cuarupi. Olha aqui.
Vamos lá saber o que é? Um dos rituais indígenas no qual são usados instrumentos de sopro e de percussão. É o Kuarupi. Essa cerimônia é realizada uma vez por ano pelos indígenas que vivem na região do Alto Xingu, lá no Mato Grosso, em homenagem aos mortos. Cerca de 10 etnias diferentes participam da cerimônia, que dura 2 dias. Uma cerimônia importante, né? Antes da cerimônia, uma grande pescaria é realizada pelos membros da aldeia, que sediará o Kuarupi. Os peixes são servidos assados em beiju de tapioca aos convidados de outras aldeias durante a cerimônia. Em seguida, os indígenas vão para a mata e cortam os troncos de árvores, que é o Kuarupi, que apresenta aos mortos. Então, olha aqui, ó. Primeiro eles fazem a pescaria, depois eles vão para a mata cortar o tronco que vai ser enfeitado para fazer esse ritual. Ó, aqui nessa página 65, olha, continua. Eles estão colocando, ó, em pé esse tronco de árvore que eles pegaram, ó, indígenas pintando o Kuarupi para a cerimônia da aldeia esses nomes são estranhos, né? Piaulaga, parque indígena lá do Xingu Gaúcho, no norte do Mato Grosso. Eles enfeitam, olha aqui, ó. E aqui tá falando quais são os materiais que eles usam aqui embaixo, ó. Os troncos são enfeitados com tecido, plumagens e pinturas e são colocados no centro da aldeia. Isso que eu tô falando, isso que eu tô lendo é a preparação e depois é o ritual do que tá acontecendo aqui, tá bom? Começa com a pescaria do Kuarupi. Começa com a pescaria, depois eles vão lá para a floresta, arranca o tronco, leva para a aldeia, enfeita utilizando tecido, plumagens, pintura, não é isso? Quando o sol se põe, os familiares dos mortos, acompanhados dos visitantes das outras aldeias, cantam e dançam ao redor do Kuarupi, lamentando sua morte e desejando-lhe a continuidade da vida no mundo espiritual. Isso é um ritual indígena. No dia seguinte, acontece uma luta, que é o Ruca-Ruca, em homenagem aos mortos. Dessa luta participam os homens de todas as aldeias e o seu objetivo é derrubar o adversário no chão. O vencedor do Ruca-Ruca é considerado um grande guerreiro, pois os Kuarupis são carregados até um lago próximo à aldeia e são lançados na água. Esse é o ritual do Kuarupi, tá bom? Aqui tá falando sobre o reconhecimento do Kuarupi. Olha, aqui continua, se você quiser depois dar uma lidinha. Na página 67, dessa vez tem exercício, pouco, mas tem, olha. Na página 67 está falando: escreva o nome de cada instrumento musical indígena apresentado a seguir. Escreva também qual o tipo de cada um deles. Você vai dizer se ele é um instrumento. Não, aqui você vai escrever, olha só, aqui em cima está escrito nome do instrumento. Embaixo, o tipo de instrumento. Aí, tem aqui, não posso falar, né? Mas tem esse, você sabe qual é o nome desse? Você sabe qual é o nome desse? E esse aqui? Esses são os nomes. Você vai colocar em cima os nomes. E embaixo você vai ter que dizer que tipo é esse instrumento? É de que tipo? Pessoal, esse daqui, ó, tipo de instrumento que tem para você responder, você vai ter que vir aqui, ó, na página 59 da semana passada, que nós falamos sobre esses tipos de instrumentos. Aqui, ó, esse daqui de percussão, ó, o tipo dele, ó, membranofones, tá bom? É o tipo do instrumento. Esse daqui, ó, de harpa, chocalho, é os idiofones. E aqui embaixo, esse daqui, ó, como se fosse um teclado, ele é eletrofones. E essa flauta aqui, ó, flauta doce, é um aerofone, tá bom? Então você vai olhar na página 59. Primeiro você vai olhar o instrumento aqui da página 67. O nome dele você coloca. Agora, o tipo de instrumento, você volta na página 59 e você vai dizer qual a característica, que tipo de instrumento é esse, tá bom?
Aqui está dizendo, os instrumentos musicais podem ser construídos de diferentes maneiras. Suas classificações é determinada de acordo com o som que cada um produz e é dividido em 5 grupos principais. Então, esses daqui são os grupos principais. Aí você olha e coloca lá na página 67, tá bom? A tia Flávia, esse daqui, a gente termina o exercício aqui do livro, né? Porque a página 68 era pra gente estar construindo um tipo de chocalho. Só que eu já pedi a vocês que fizessem um instrumento musical, não é isso? Então vocês vão estar, já teve alguns alunos que já me mandaram no privado. Quem não me mandou, pode me mandar. Tem sexta-feira aí também, tá bom? Que pode estar mandando. E eu vou passar, em cima desse texto aqui que a gente leu, fez essa reflexão breve, eu vou passar umas perguntas, tá bom? Beijo grande, até daqui a pouco.